Boa noite a todos. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, verso 22. A palavra de Deus diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para outra banda. Então despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-o, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos lhes pudessem tocar na orla do vestido, e todos que a tocavam ficavam sãos. Amém? Amém. Graças a Deus. Senhor, fala conosco através da tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Jesus tinha reunido uma grande multidão. E quando ele ensinava essa multidão, ficou tarde, e os discípulos falaram para Jesus: Jesus, despede para que eles vão para casa e comprem pão. E Jesus disse: dai-lhes vós de comer. E Jesus, ele pega 5 pães e 2 peixinhos, multiplica e alimenta, diz aqui a palavra, 5.000 homens. Fora as mulheres e crianças, porque também comeram. Fiz as contas aqui, uns 25.000 pessoas comeram ali. Com 5 pães e 2 peixes. E quando Jesus terminou de fazer, quando eles terminaram de distribuir este pão e esse peixe, todos comeram, recolheram o que sobrou. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para entrarem no barco e irem para outro lado do mar, né? E eles fazem assim: eles vão até o barco, entram no barco como Jesus mandou, e começam a travessia daquele mar, que na verdade é um grande lago, é o lago de Nazaré, é o lago de Genezaré ali, né? O mar da Galileia. Esse mar da Galileia, ele é um grande lago. E diz aqui que os discípulos fazem isso, entram no barco e vão fazer o que Jesus mandou, atravessar para o outro lado. Mas Jesus fica ali com a multidão, despedindo a multidão, conversando com eles, e a multidão começa a ir para a sua casa, a voltar para as suas cidades, para as suas vilas. E Jesus acaba ficando só, mas já era tarde. E quando Jesus fica só, ele vai orar. Ele sobe a um monte,
para orar sozinho ali. Ele fica ali sozinho orando. E o tempo vai passando e ele ali, Jesus orando. Só que o barco que os discípulos tinham pegado para ir para o outro lado, esse barco, ele está enfrentando problemas. Porque quando eles chegam no meio do mar, começa um vento contrário. Um vento contrário, e ondas e vento, e eles não conseguem. Parece que eles não saem do lugar. Jesus não estava com eles no barco, Jesus estava em terra orando. E diz que quando chega lá, entre 3 e 6 da manhã, que era o que diz aqui, a quarta vigília ia das 3 da manhã até as 6. Vejam, eles saíram, era de tarde. E eles estavam ali enfrentando, tentando chegar do outro lado, como Jesus disse, vão para o outro lado. Mas eles não estavam conseguindo. Eles remavam para lá e o vento jogava eles de volta. E eles estavam no meio do mar. Mas quando chega a quarta vigília da noite, que é o que eu disse para vocês, entre 3 e 6 da manhã, eles olham e vem um vulto, uma pessoa vindo caminhando em cima das águas do mar da Galileia. Eles olham e veem aquela silhueta andando sobre as águas. Ele vê aquela pessoa, uma pessoa andando sobre as ondas das águas, andando sobre o mar. E diz que eles ficam com muito medo. A palavra de Deus diz que eles ficaram com medo quando os discípulos viram que Jesus estava caminhando sobre o mar, embora eles não sabiam que era Jesus. Eles pensam que é um fantasma, eles pensam que era um espírito, um fantasma, alguma coisa assim, e eles começam a gritar de medo. E quando eles começam a gritar de medo, quando eles veem aquela pessoa andando sobre as águas, era Jesus, e eles não sabiam. Então Jesus fala com eles, grita para eles, diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não tenham medo, sou eu, sou Jesus, não tenham medo. E Pedro, um dos discípulos, quando ouve essa palavra dizer, olha, é Jesus, Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas, por cima das águas. Eu quero também andar nas águas e chegar onde o Senhor está. E Jesus estava a uma certa distância, e Jesus disse para ele: vem. E quando Jesus dá a ele essa palavra, Pedro não pensa duas vezes. Ele desce do barco, ele pula do barco em cima das águas. E o que acontece é que Pedro começa a andar sobre as águas e vai encontrar Jesus. Estava Jesus à distância em que a voz podia ser ouvida, porque os discípulos ouviram que era Jesus. Ele ouviu Pedro dizer: se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. Ele disse: pode vir, vem. Então Pedro desce e vai encontrar Jesus. E Pedro também andou sobre as águas. E ele chega até perto de Jesus. E está Jesus parado em cima das águas, e Pedro do lado dele também parado sobre as águas. Só que Pedro comete um erro. Ele tira os olhos de Jesus, porque quando ele saiu do barco, ele foi olhando para Jesus. Ele vai olhando para Jesus e caminhando. Mas quando ele chega perto de Jesus, ele começa a olhar as ondas, ele começa a ver o vento, ele desvia o olhar de Jesus e começa a olhar a situação. Ele começa a ver vento, água, ele de pé em cima da água, e eu creio que ele pensou: isso não é possível. A sua fé se derreteu, e ele começa a pensar: isso aqui não é possível. E quando ele pensa que não é possível, quando ele começa a olhar as ondas, o mar, o vento,
a água, e ele começa a ver que ele está em cima das águas, ele começa a afundar. E ele não vai de uma vez, porque parece que a fé foi de repente devagar, e ele foi afundando devagar também. Mas quando ele percebe que ele está afundando, ele clama por Jesus. E ele diz: Senhor, salva-me. Salva-me, Jesus, salva-me, Senhor, porque eu estou afundando. E Jesus, como estava pertinho dele, Jesus estende a mão para ele, pega nas mãos dele, e Pedro volta para cima das águas. Não que Jesus o tenha puxado, não. Quando Jesus segura na mão dele, e quando ele segura na mão de Jesus, a sua fé se acende novamente, e ele começa a estar de pé, andando sobre as águas também. E aí vão os dois juntos até o barco. E quando Pedro entra no barco, Jesus entra no barco, diz que aquele vento parou, aquelas ondas acalmaram. E lá no livro de João, no Evangelho de João, em João 6, no versículo 21, diz assim, que quando Jesus entrou no barco, olha bem, eles estavam no meio do mar, quando Jesus entrou no barco, logo em seguida eles chegaram no destino. Além de Jesus andar sobre as águas, Jesus faz com que eles cheguem no lugar aonde eles deveriam chegar, que era do outro lado, da outra banda, na terra de Genezaré. Quando Jesus entra no barco, logo eles conseguiram chegar do outro lado. Aquilo que eles levaram quase a noite inteira remando, e não conseguiram, com Jesus no barco, quando Jesus entra no barco, logo, rapidinho, eles chegam do outro lado. O mar se acalmou, o vento parou, e também eles foram, de uma maneira sobrenatural, chegaram ao lugar de destino. O que nós tiramos de lição daqui? Primeira coisa, é que pela fé, nós podemos grandes coisas. Pela fé, Pedro andou sobre as águas. Porque se nós falarmos, Jesus andou sobre as águas. Sim, Jesus andou sobre as águas. Mas Jesus é Deus. Mas Pedro não é Deus. Pedro era um ser humano como nós. Mas pela palavra de Jesus, quando ele recebeu aquela palavra de Jesus, vem. Ele disse: se o Senhor me manda que eu ande sobre as águas e vai encontrar com o Senhor. Jesus disse: vem. Quando Jesus deu a ele uma palavra e ele confiou na palavra de Deus, ele pôde andar sobre as águas. Que é uma coisa que não é normal. Mas quando nós realmente a gente tem fé, quando nós recebemos uma palavra de Deus e nós cremos na palavra de Deus, nós podemos realizar coisas que são aparentemente impossíveis. Para o homem é impossível andar em cima da água. Você já tentou andar em cima da água? Afunda, não afunda? Mas com a palavra de Deus e pela fé, Pedro andou, assim como Jesus andou. Jesus andou porque ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Quando ele entrou no barco, os discípulos disseram: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente, de verdade, o Senhor é o Filho de Deus. Mas, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós podemos também realizar grandes coisas, como Pedro também andou sobre as águas pela fé. O que, quando ele olhou para os problemas, olhou para a dificuldade, quando ele começa a perder a fé, assim como nós também, se a gente começar a olhar para a dificuldade, para o problema, a gente pode ficar assim, como Jesus chamou ele, homem de pouca fé, porque duvidaste. Quando ele duvidou, quando a fé dele baixou, ele começou a afundar. Mas quando ele pega e segura na mão de Jesus, ele volta a andar sobre as águas.
Então a gente também tem que fazer isso, é segurar na mão de Jesus e enfrentar qualquer situação. Quando Jesus está conosco no barco, a gente enfrenta qualquer problema, qualquer situação, desde que nós não desviemos o nosso olhar do Senhor, desde que nós confiemos na sua palavra, desde que nós realmente saibamos que Ele é o Filho de Deus, Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, e que a palavra que Ele nos deu é verdadeira. Ele prometeu nos dar a vida eterna, Ele prometeu nos tornar imortais. Você já parou para pensar nisso? O que é ser imortal? Não morrer nunca? O que é isso? É vida eterna. E não é uma vida de... tem muita gente que pensa que vai ser o espírito. Não, Jesus vai nos ressuscitar. Aqueles de nós que tivermos partido, vamos ressuscitar dos mortos. E vamos ganhar um novo corpo, um corpo imortal, perfeito, novo e forte, que não adoece, não se machuca, não morre nunca mais. Então é um corpo celestial, é um novo corpo. Isso é uma promessa de Deus, e quando nós confiamos nisso, a gente enfrenta qualquer problema, porque não tem problema. E diz aqui a Bíblia: tragada foi a morte na vitória. Em Cristo nós vencemos a morte, em Cristo nós vencemos o maior dos inimigos, que é a morte. O resto dos problemas são todos menores, e nós enfrentamos qualquer problema. Nós podemos também vencer as situações. Vencer as situações. Vencer os problemas. Porque nós recebemos uma palavra de Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Precisa mais algo? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. E se nós temos a vida eterna, o resto dos problemas são todos menores. Nós podemos superar qualquer situação pela fé em Cristo Jesus. Recebendo a sua palavra, segurando na sua mão, nós venceremos. Amém? Amém. Nós já temos a vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. E a gente vê aqui também a ousadia de Pedro, né? Muita gente diz: Pedro, quando olhou para as ondas, afundou, né? Mas pense bem na ousadia desse homem, né? Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. E ele não pensou duas vezes, ele pulou do barco para as ondas do mar, de noite, e foi encontrar Jesus andando. Que ousadia, né? Andando sobre as águas, né? Que maravilha. Diz aqui a palavra de Deus que quando eles chegaram do outro lado, na província ali do outro lado do mar, eles encontram as pessoas ali na terra de Genezaré. E os homens daquele lugar, tem uma coisa interessante aqui: o povo de Genezaré, quando viu que Jesus desceu do barco, eles saem por toda parte e saem avisando o povo, dizendo: olha, Jesus chegou na nossa cidade. Eles saem pelas vilas, saem pelas ruas, eles saem para os lugares, e eles vão buscar as pessoas, e eles vão por todas aquelas terras em redor, e diz que eles trouxeram todos os enfermos, todo mundo que estava doente, todo mundo que tinha necessidade, os endemoniados. Eles trouxeram aqueles que tinham problemas espirituais, problemas físicos, enfermos, doentes. E eles trazem todo mundo e faz uma coisa maravilhosa: coloca tudo perto de Jesus. Fala: Jesus está aqui, todo esse pessoal aqui precisa do Senhor. Eles fazem um tremendo de um serviço evangelístico. Eles trazem, não é que eles saem só para fazer, eles foram lá buscar e trouxeram os doentes. E começaram a pedir: Jesus, deixa pelo menos. Era tanta gente que eles falaram: pelo menos deixa que eles toquem na orla do seu vestido, na barra do seu vestido, da sua túnica. E Jesus disse: pode tocar.
Jesus deu permissão, pode sim, quem quiser segurar na orla do meu vestido, pode. E sabe o que acontecia? E todos que tocaram a orla do vestido de Jesus, ou da túnica de Jesus, ali em Genezaré, foram curados. Muitas vezes a gente pensa que a pessoa que tocou na orla do vestido foi só aquela mulher lá na casa de Jairo, né? Lá com Jairo. Mas esse povo aqui também foi curado tocando só no vestido de Jesus, na orla do seu manto, né? Do seu vestido, da sua túnica. Multidões, Jesus estava ali passando e eles tocavam na orla do seu vestido e saía poder, saía virtude de Jesus e eles eram curados instantaneamente. Amém? E houve grande alegria naquela cidade porque Jesus estava ali. Grande alegria porque Jesus chegou em Genezaré. Quando Jesus chegou ali, chegou a salvação, chegou a vitória, chegou a cura, chegou a libertação, chegou Deus naquela cidade. Louvado seja Deus. E todos que tocavam na orla do vestido, todos que tocavam na orla do seu manto, eram curados. Senhor, deixa-os tocar pelo menos na orla do seu vestido. Jesus deixou. E todos começaram a pegar na orla dele e todos eram instantaneamente curados. Há poder em Jesus, há poder na palavra de Jesus. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador e Ele é Deus. Ele ressuscitou dos mortos, Ele subiu aos céus e Ele vai voltar um dia para buscar-nos aqui. Amém? Para que nós o encontremos nos ares. E quando Ele fizer isso, quando Ele vier para buscar o seu povo, haverá o dia da ressurreição, e os mortos em Cristo, aqueles que eram fiéis a Deus, vão ressuscitar. E se nós formos fiéis a Deus, também ressuscitaremos se tivermos partido, e se tivermos vivos. Tanto os vivos quanto os que ressuscitaram serão, num piscar de olhos, transformados e receberão um novo corpo celestial, maravilhoso, indestrutível, imortal. E aí nós teremos vencido a morte por Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo venceremos a morte. E é isso que nós esperamos. E é esta palavra que Ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe você e você confie nisso. Os outros problemas são mais fáceis. O resto dos problemas todos se resolvem. Tudo tem solução. Todas as coisas se resolvem com Deus em Cristo Jesus. Nós temos buscado em Deus o conforto, a solução de tudo aquilo. Amém? Que Deus nos abençoe você, que Deus abençoe você também, em nome de Jesus. Segura na mão de Jesus, olhe para Ele, não tire os olhos de Jesus, segura na sua mão, confia na sua palavra, e você vai receber também de Deus grandes vitórias, vai receber grandes milagres em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.